Vamos lá, os estados reagiram hoje à proposta do governo de zerar o ICMS da cesta básica. Alguns estados apontam, por exemplo, que já realizam medidas para reduzir a carga de impostos em alimentos. A reportagem é de Carol Rosito. O pedido foi feito na última quinta-feira pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, enquanto anunciava isenções nos tributos de importação de alguns produtos. A futura ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reforçou o pedido em postagens nas redes sociais na manhã desta sexta. Secretarias estaduais da Fazenda seguem calculando o impacto da medida solicitada pelo governo federal. A situação, segundo os secretários, é complexa, levando em conta que o tributo é uma das principais fontes de renda dos estados. O grupo diz que não há certeza sobre o tempo de duração na redução da alíquota e questiona quais seriam os mecanismos usados para retomar a cobrança da taxa. Outro fator levantado é que, apesar de reduzir os impostos de importação, a União ainda cobra outros tributos federais, mas pede aos estados uma postura diferente e uma diminuição na receita. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, destacou que já adota medidas para reduzir a carga tributária sobre alimentos. Ratinho Júnior, do Paraná, também lembrou que o tributo paranaense é zerado desde 2019. Já no Distrito Federal, Ibanez Rocha afirmou que o governo Lula joga para a plateia ao pedir que os estados zerem o ICMS e deixou claro que não vai retirar o tributo. Além das críticas dos governadores, associações do setor alimentício também reclamaram dos planos do governo federal. A percepção é de que as mudanças não vão surtir efeito e favorecem competidores internacionais, ao invés de apoiar a indústria nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária chamou as medidas de ineficazes, reforçando que não trarão efeitos imediatos nas prateleiras dos mercados. Ao mesmo tempo, o presidente Lula não descartou novas decisões caso a inflação dos alimentos se mantenha alta. E nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Maria Carolina, quanto essa medida, esse anúncio de ontem à noite do Alckmin tem de interesse político e o quanto de interesse econômico, na sua percepção? Olha, Caio, Thaís, parece que o Brasil tá ficando... Conseguem me ouvir? Estamos te ouvindo. Parece que o Brasil... Vamos lá para a Jussara. Então, a gente tem um problema na imagem, pelo que eu entendi, da Maria Carolina. A gente já volta com ela. Então, vamos para a Jussara, que hoje se dedicou, né, Jussara, a ouvir governadores de vários estados. E a impressão que você ficou é de que a avaliação dos governadores é de que se trata de algo, uma medida mais política ou mais econômica? Olha, Caio, nessas conversas que eu tive ao longo do dia, para tentar entender como que os governadores receberam esse pedido feito ontem pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, a percepção que eu tive é que muitos deles, principalmente no campo da direita, viram nessa solicitação, nessa sugestão dos estados zerarem o ICMS na cesta básica como uma transferência de responsabilidade. Ou seja, eles viram nessa coletiva que foi feita ontem pelo vice-presidente, alguns ministros, mais um jogo de cena político do que, de fato, uma medida eficaz, que vai conseguir colher o resultado tão imediatamente assim. Então, isso é uma avaliação no campo da direita. E o que eu consegui observar, Caio e Thaís, é que alguns governadores aproveitaram esse momento também desse pedido, desse anúncio feito ontem pelo governo federal e esse pedido do Geraldo Alckmin, para dizer que ele já tem alguma medida, ou de redução, ou até mesmo de zerar. Exemplo do que a gente viu na reportagem da Carol Rosito, o Carlos Brandão, do Maranhão, e o próprio Ratinho Júnior, que é do Paraná, e ele usou as redes sociais dele para dizer, olha, aqui no Paraná a gente está antecipando isso. Desde 2019 já temos medidas nesse sentido. Então,
pelo que observo, principalmente pelo lado político, é que eles têm essa leitura de que o governo federal, diante desse desgaste, tenta transferir um pouco dessa responsabilidade. Fala, olha, estou fazendo a minha parte, mas que os governadores também façam a sua parte para tentar aí melhorar a vida do brasileiro que está tendo dificuldade de fazer as suas compras. Vamos lá, Maria Carolina, agora sim, esse anúncio, você ficou com a impressão de ter mais componente mais forte político ou econômico ali? Eu acho, Caio, Thaís, Jussara, que não foi só a minha imagem que travou, não. Acho que o Brasil travou. Quando a gente fala assim, tá faltando... O que tá faltando aqui? Acho que tá faltando repertório. A gente não tem mais o que fazer, na realidade, para tirar a carteira... Vamos dizer assim, tirar coelho da cartola para tentar resolver o problema da inflação. A gente teve problemas, né? A gente viu que o governo usou disso naquela época do ICMS combustível. E o que a gente tem agora é um monte de governador com medo, vamos dizer assim, né? Porque é o famoso gato escaldado tem medo de água fria. A gente sabe o impacto que teve a retirada do ICMS combustível, né? A diminuição do ICMS combustível para o orçamento dos estados. E o que os estados veem agora é, de novo, essa conta ser passada para eles, né, num novo governo, mas ser passada essa conta para eles de tentem segurar a inflação a qualquer custo. Tentem segurar a inflação, ainda que seja às custas do ICMS. E não dá para fazer mágica, a gente está ficando sem carta ali na manga para poder tirar. Então, assim, é um assunto estritamente uma atitude política que a gente vai ver. No final, a gente sabe que o efeito prático é muito pequeno. Ô Thaís, agora hoje o presidente Lula, a gente viu aí, ele se disse preocupado e sinalizou que pode tomar medidas mais drásticas até. O que seriam? O que pode vir aí de medidas mais drásticas para tentar conter a inflação na caneta? Certamente não é dando uma declaração como essa, né, que não ajuda em nada, porque além dela ser completamente abstrata, ela assusta um pouco e corrobora o receio que muita gente tem hoje sobre o Lula querendo apertar o pé no acelerador. E aí entra a política, porque o fato dele não estar presente ontem no anúncio. Então, assim, se ele está tão preocupado e se ele quer tomar medidas drásticas, por que ele não estava no anúncio, né? O que seria uma medida drástica que já não teria passado pelo Palácio do Planalto e ele não quis fazer? O varejo brasileiro, que hoje carrega parte dessa relação do brasileiro com... Parte não, né? É uma relação. Qualquer cidadezinha que você vai, o varejo no Brasil é gigante. A gente sempre fala dos grandes grupos, mas o varejo é um negócio gigantesco no Brasil. São milhares de pequenos negócios, né? Com aquela mesma mentalidade de que se o governo culpa o varejo porque está botando preço, ou se pensa em algum imposto que vá prejudicar o negócio, a popularidade do presidente vai perder de novo. Então, para começar a lidar de uma maneira melhor, não fazer ameaça de bravata como ele fez hoje seria já um bom começo. Ô Maria Carolina, você tem ideia do que poderia vir aí numa tentativa artificial de segurar essa inflação de alimentos? Olha, o que a gente vê é basicamente o que aconteceu com o imposto de importação, que a gente vai ter aí um efeito também muito pequeno sobre o que vai acontecer de fato, né, o impacto que isso vai ter na inflação. E eu acho engraçado, Caio, que a gente precisa lembrar o que foi feito nos outros países. A gente tem bastante literatura, a gente já viu muitos outros países do mundo tentarem fazer a mesma coisa. Em 2022, a gente viu ali a Alemanha, Portugal indo por esse caminho, Espanha indo por esse caminho, tentando segurar a inflação de alimentos através de um corte, uma redução nos impostos sobre o consumo. E o que a gente viu foi que o efeito prático disso, vamos dizer assim, o efeito disso na economia mesmo, na inflação, foi muito pequeno e muito modesto, porque a inflação é uma soma de fatores, não é apenas o ICMS. O que acontece quando você retira um imposto, seja ele qual for, o que acontece é que isso tem um caminho muito longo para chegar até no bolso do consumidor, especialmente quando a gente tem um sistema tributário confuso como o nosso. Então é um prato cheio para isso não chegar na ponta, né, não chegar no bolso do consumidor, não resolver o problema e servir apenas como um alento ali para jogar ali, vamos dizer assim, para a militância, fazer algum sinal, jogar com a popularidade, tentar frear essa queda de popularidade, mas que no final das contas não vai ser algo que vai conseguir resolver a longo prazo. A gente está continuando ali tentando tampar o sol com a peneira. Jussara, o governo vai esperar o impacto dessas primeiras medidas
Ou o governo já planeja nos próximos dias, a semana que vem, neste mês de março, novas medidas para tentar conter a inflação? Qual que é o plano? Olha, Caio, o governo, ele espera, claro, já sabe que alguma reversão desse desgaste só vai acontecer por volta de julho, no início do segundo semestre. Por quê? Porque sabe que essas medidas, principalmente anunciadas ontem, não tem como ter uma reação, uma resposta tão rápida. Além disso, segue confiando o discurso nos bastidores, para além do que diz o próprio presidente Lula, dizendo que se não resolver a questão de baratear o alimento, agora vai tomar medidas mais drásticas. O que a gente escuta dos auxiliares do presidente Lula é que é preciso aguardar a safra, apostar que o dólar vai ficar controlado e também apostar no clima, que tudo isso vai influenciar na queda dos preços. Principalmente, é isso que é preciso ter cautela e calma. É algo que a gente ouve constantemente. Além disso, e tem uma coisa que me chamou a atenção nessa fala do presidente Lula hoje, quando ele diz que, olha, se não resolver, vamos tomar medidas mais drásticas. Isso me parece completamente diferente do que eu ouço nos bastidores, porque toda vez que eu digo, olha, mas vai vir alguma medida mais dura ou intervencionista, o que me dizem é que não. Então, parece que está faltando combinar o que eles estão dizendo, que a área técnica, mesmo que os auxiliares que cuidam da parte da comunicação do governo estão dizendo, e o que está dizendo o presidente Lula, quando ele fica diante de uma plateia, diante da população, dizendo que vai baratear a comida a qualquer custo. Então, tem esses desencontros dessas duas falas que têm me chamado a atenção nos últimos dias. Herédia, eu achei interessante que hoje alguns governadores, e a Jussara tinha colocado essa clivagem política, né? Os governadores à esquerda tentaram seguir o caminho ali do Palácio do Planalto e zerar alguns impostos, né, da ICMS para alimentos, e os governadores de centro à direita, que é a grande maioria, criticando. Agora é interessante que os que anunciaram que zeraram o imposto, seguindo a sugestão do vice-presidente, na verdade acusaram o golpe, porque muitos estados, e até onde eu sei que eu tenho de cabeça, Rio Grande do Sul, por exemplo, e São Paulo, por exemplo, já tem o ICMS, a cesta básica subsidiada. Então, na verdade, eles estão falando que eles não fizeram o que os demais, acabaram fazendo. Isso, de certa maneira, não tem um padrão da cesta básica já ser bastante subsidiada aqui no país? Tem, pelos impostos federais, né? Pelos impostos estaduais, não. A reforma tributária vai meio que tentar uniformizar isso, aí a nossa duquesa vai conseguir falar melhor do que eu. Agora, essa é uma briga, o ICMS é um imposto que os estados tentam dar liberdade. Alguma delas lembrou aqui o caso dos combustíveis, a gente descobriu que o ICMS era 35% no Rio de Janeiro e 20 e poucos por cento em outros estados, enfim, havia uma diferença gigantesca na cobrança do imposto em estados diferentes. E com todos os produtos é assim. Agora, ao transferir essa responsabilidade para os estados, você se lembra ontem, uma das coisas que chamou a atenção da gente aqui foi que quem participou da reunião não saiu criticando o governo, saiu dizendo, olha, foi uma boa, espera, vamos ver o governo tomando uma atitude e tal. Até por decoro, você não sai de uma reunião no Palácio do Planalto falando mal do governo. Hoje esse discurso já mudou e a mesma coisa, agora os governadores não vão esperar, os governadores vão reagir. É uma transferência de responsabilidade que não vai ter efeito. Ô Maria Carolina, você conhecendo bem como conhece o sistema tributário, o Pacto Federativo, o Concefaz, o Confaz, você imagina que de alguma maneira essas entidades ali subnacionais vão abraçar essa ideia? Porque, salvo engano, e você me corrige se eu estiver errado, para abraçar, precisa ser uma decisão coletiva e unânime. Não é assim que funciona o conselho desse secretário de Fazenda, enfim. O que dá para prever em relação a isso, quanto à medida anunciada pelo governo federal? Olha, Caio, eu acho dificílimo que algo nesse sentido aconteça, principalmente porque os estados hoje já têm um problema ali de arrecadação, eles ainda estão tentando lidar com o impacto, como eu falei, da redução do ICMS sobre os combustíveis, que foi um impacto muito pesado para os estados, talvez tenha sido o maior, porque representa uma fatia muito grande
da arrecadação dos estados ali, essa cobrança dentro dos combustíveis. Eu duvido, eu acredito que os estados vão ficar jogando, os governadores vão jogar bastante para a torcida, e aí a gente tem, como a Thaís lembrou, uma diferença gigantesca de cesta básica, alguns estados colocando os mais variados produtos na cesta básica, outros nem tanto. Então, tudo isso a gente vai ver essa diferença e talvez aí um uso político daqueles governadores que são mais alinhados ao governo e um uso político também muito eficiente daqueles que representam a oposição. Não vão deixar, vamos dizer assim, não vão deixar isso barato, perder essa oportunidade de dizer que o governo está passando para eles, vamos dizer assim, a responsabilidade de segurar a inflação dos alimentos. De qualquer forma, o que a gente pode, o que a gente sabe aqui na nossa análise, a gente pode deixar claro para quem está assistindo a gente, que dificilmente isso vai se reverter em preços menores para a gente no supermercado, ou preços menores que a gente vai comprar e com isso ter um alívio no bolso. Porque o caminho é muito longo. Quando a gente passa o caminho entre até reter uma redução de tributos e chegar na ponta, é muito difícil. Então, eu acredito que isso aqui é muito mais um jogo político, muito mais uma questão ali de tentar conseguir uma popularidade, avançar uma popularidade em um ano muito importante. A gente está falando de véspera, um ano de véspera de eleição, e a gente sabe que todo mundo vai tentar fazer uso político disso. Mas, para o consumidor, eu duvido que isso tenha algum efeito prático. Jussara, Caio, deixa eu só fazer um complemento aqui. Nós já falamos isso ontem, é importante dizer, o preço dos alimentos vai cair, já está caindo. Alguns alimentos, a carne já começou a cair, arroz e feijão começou a cair, açúcar ainda não, menos. Agora, por mais que os preços enxuguem, café, por exemplo, se regularizar a safra que sofreu ano passado, pode voltar do patamar onde está. Agora, a gente não vai deixar de ter inflação de alimentos, ela vai ser só menor. Então, a percepção do consumidor, tirando a batata e o tomate da feira, que já sabe que tem muita volatilidade, a percepção do consumidor vai mudar muito pouco. Isso foi uma avaliação que um governador de um estado grande hoje me fez, que a ausência do Lula e do Haddad no anúncio de ontem tinha um cálculo político também, porque se dá errado, eles não participaram do anúncio. E se der certo, fica bom para todo mundo. E tem uma possibilidade, sim, real, da inflação baixar um pouco, justamente por causa da super safra, não por causa de canetadas ali do governo.